ficar de pé, amados irmãos. Aleluia. Vamos orar pela palavra do Senhor Jesus. Nesta noite maravilhosa. Amém, Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós estamos reunidos aqui na Tua presença, Senhor, muito obrigado. Pois o Senhor já tem falado aos nossos corações, já tem preparado, Senhor, da glória. Continua a preparar as nossas vidas, continue preparando o nosso coração, o nosso espírito. Continue se preparando no intelecto dos homens, Senhor da glória, e na espiritualidade daquilo que vem do céu. Pai da eternidade, que os teus anjos possam lutar em favor de cada um de nós nesta noite, daqueles que vão ouvir esta palavra, que o Senhor possa nos dar a direção e a sabedoria. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia, amados irmãos, lá em 1 João, na carta, nas cartas de João, capítulo de número 3, glória a Deus. 1 João, capítulo de número 3, vamos ler do verso 10 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Amém. Assim diz a palavra de nosso Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Da mesma forma, quem não ama a seu irmão, não procede de Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas ações eram más e os seus irmãos do seu irmão eram justas. Amém. E amém, e graças a Deus podeis aceitar em nome de Jesus. A palavra de hoje, amados, que Deus nos traz, fez algumas observações, alguns detalhes, mas o tema que poderíamos dar para ela seria o valor investido na fé. Porque o valor investido na fé. O que nós acabamos de ler é uma observação que eles escreveram. O filho de Deus e filho do adversário, não foi isso? Então ele estava logo dizendo que existe. Então todos não são filhos de... Para muitos que possam chegar e fazer tudo o que faz e depois falar sou filho de Deus, aqui está o versículo para você dizer assim mesmo para ele. Não é bem assim. Não é isso? Então nem as pessoas não podem sair dizendo que são filhos de Deus e sair fazendo todos os absurdos possíveis nessa vida. Porque filho é diferente de criação. Até os animais. Se os animais pudessem falar, eles iam criar um motim para reivindicar o direito também de ser filho. Porque foram criados por Deus. Aí vão dizer, mas tá certo que Deus foi lá, fez uma reunião e depois pegou do barro da terra. Ei, peraí, nós também saímos dessa terra aí. Não é isso? Então, hoje existe essa questão, o valor investido na fé. Eu escrevi algo aqui, amados, para que os irmãos possam observar. Olha só, escutem aí. Israel, a maior obra de investimento de Deus nesta terra. No sentido de representar a Deus e o reino do céu. Então, logo, Israel é o maior espelho de serviço a Deus. Então, o que são as outras nações conhecidas como gentil? Se nós pararmos para pensar, não é isso? Essa Bíblia foi dada para mim, gentil? Não. Se eu quero servir a Deus como se deve servir, eu tenho que olhar para essa nação. Mas os israelitas foram dispensados. Peraí. Se eu dispenso os israelitas, eu dispenso quem? Jesus.
Se eu dispenso os judeus, eu dispenso Paulo. Então eu tenho alguma coisa que não está batendo aí, não é isso? Porque Paulo era judeu. Fariseu, israelita. Então, amado, se eu quiser servir a Deus de verdade, eu tenho que procurar aonde? A fonte, não é isso? Então, só para que os irmãos possam ter uma ideia, tem aquela questão. Ou eu faço uma reforma, ou eu faço uma restauração. Em qual sentido? Isso vai servir lá para frente. Por quê? Porque se você faz uma reforma, se essa parede ela é dessa cor aqui, né, um amarelo tabaco, quando eu fizer uma reforma, eu quero tirar apenas as imperfeições, mas eu posso colocar qualquer cor que eu quiser. Não é isso? Eu posso pintar do jeito que eu quiser. Eu estou só apenas fazendo uma reforma. Agora, se eu quiser fazer uma restauração, o que é que eu tenho que fazer? Preservar a originalidade do ambiente. E o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? Às vezes a gente olha e observa que cada igreja está pintando do seu jeito, não é isso? Cada igreja que se abre por aí está pintando as coisas do seu jeito. Mas está bonito. Não é isso que é preocupação? Está bonita, não está bonita? Está grande, tem gente, louvam, pregam, oram. Reformas, amados, é diferente de restauração. Agora, se eu quiser restaurar, eu vou observar os detalhes que já estavam. Vou pegar, principalmente vocês já viram aquelas obras de restauração, né? Quando a pessoa, o profissional, tem esses instrumentos, tem essas ferramentas apropriadas para aquilo. Ele olha a tonalidade, ele faz um estudo do ambiente, ele faz um estudo de como era o ambiente, ele só faz manter os mesmos traços. Eles não mudam nada. E parece que nós, cristãos, mudamos tudo na Bíblia. Maneira de agir, maneira de se pensar, mudamos as congregações, mudamos os templos, mudamos como servimos, mudamos tudo. Tanto é que você vai ver aí que existe igreja de todas as maneiras possíveis que você quiser, tem. E todas vão dizer, nós servimos a quem? A Deus. Começamos a fazer a leitura e nós observamos que existe filho de Deus e filho das trevas. Então, quando você não consegue encontrar as coisas que são verdadeiras, espirituais, os seus olhos físicos vão começar a fazer o quê? A entrar em ação. Tudo que é bom fisicamente para ti tá ótimo, não se pode mexer. Mas e o espiritual? Se nós estivéssemos olhando só para o físico, nós já teríamos reformado tudo isso daqui, ou nós já teríamos saído daqui. Não era isso? Mas então, mas eu não posso fazer uma restauração. Por que não pode fazer uma restauração? Porque possa ser que exista alguns que vão dizer, nós não podemos voltar aos rudimentos da lei. É quase que nem você se colocar no lugar de Nicodemos, amados. Foi que Nicodemos chegou com Jesus e falou, o que temos que fazer para alcançar a salvação? O que foi que Jesus falou para ele? Tem que nascer de novo. E o que foi que Nicodemos falou para Jesus? Como pode eu, né, nascer de novo? Ele estava dizendo assim mesmo, Nicodemos, espera aí. O que eu estou falando para você são coisas do céu e você está preocupado com as coisas da terra. Restauração não significa que você vai ter que fazer tudo o que acontecia no físico, no mundo dos israelitas, não é isso? Você não vai precisar matar, você não vai precisar construir o templo das medidas que eram. Não. Só que o Senhor, como falou para Nicodemos, nascer da água e do...
Tu estás fazendo uma restauração onde deve ser feito. Por quê? Porque a circuncisão antigamente era feita onde? No físico, não é isso? E Paulo falou que agora tem que ser feita onde? No coração. O coração do homem tem que estar a aliança. Então, aí nós já estamos parando para pensar e dizer assim mesmo, realmente, se eu for fazer como Nicodemos, tentar voltar ao ventre da forma física e tentar fazer de qualquer maneira, não vou chegar a lugar nenhum. Mas aos olhos dos homens está bom. Porque essa que é a lógica. Mas o Senhor vem e diz assim mesmo, não é como você pensa, não é como você imagina. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Está acontecendo que os homens estão apenas fazendo reforma, porque não estão conseguindo servir a Deus como deveriam. Porque se eu não consigo fazer do jeito que era original, eu vou fazer do meu jeito, não é isso? Eu vou fazer como me agrada, como fica mais bonito. A não ser que você faça uma pesquisa de Ibope por aí. Qual é a cor melhor para a nossa igreja? Aí vai dizer, a maioria vai dizer, é branca. Então eu vou pintar da cor branca. Eu não vou saber qual é a cor de origem dela. Porque eu não estou preocupado em trazer a restauração. Eu estou preocupado em fazer uma quê? Uma reforma. Estou preocupado com o que os outros estão pensando. Eu estou preocupado com o que a maioria está observando. Então, se você pegar essa visão, pegar esse entendimento e trazer agora um panorama das igrejas que você hoje já viu, observe. Se está sendo feita uma restauração ou se está sendo feita uma reforma. E para onde essa reforma vai, né? Quando Deus chegar e vai dizer assim mesmo, Senhor, venha para a tua casa. Aí o Senhor vai dizer, mas não foi assim que eu deixei a minha casa. Né? Pensou assim, o Paulo e a Nilde viajam, deixam as casas dele do jeito que eles querem. Do jeito que eles fizeram, e tudo direitinho. Aí chega alguém e diz, não, vou fazer uma reforma. Bota tudo para fora, pinta tudo de outra cor e vai dizer, essa não é minha casa. Não é isso que vai acontecer? Essa não é minha casa, não foi assim que eu deixei. Quando a gente for procurar alguma coisa, ele vai encontrar, porque mudaram de lugar. Então, amados, para que cada um de nós possamos entender, para que nós possamos observar o que Deus está querendo de nós. Você mesmo pode fazer uma restauração na tua própria vida, seguindo os padrões da Bíblia, não os padrões dos homens. Se você seguir os padrões dos homens, você primeiro vai fazer uma pesquisa de campo. O que é que está chamando mais pessoas para a igreja? O que é que está dando mais hoje na igreja? É mais louvor? É mais palavra? É mais movimento? A igreja, os irmãos, como se assim, lá em Belém a igreja é super quente. Os irmãos que já foram lá já sabem como é que é. Na quarta-feira à tarde é super quente. Mas toda quarta-feira, há 18 anos, aquelas quarta-feiras a igreja é lotada. Lá é o Pará. É quente, não tem ar-condicionado. E para completar, fecha-se as portas. Então você fica no... Fazer uma reforma, o que é que poderia fazer? Poderia tirar tudo, arrancar, deixar o espaço do jeito que os irmãos querem. Mas aí eu vou me preocupar com outras coisas agora. Não vou mais me preocupar com o que Deus quer. Vou me preocupar com o que o homem está querendo. Mas então, vou permanecer do mesmo jeito? Não. Quando você se preocupa em fazer a restauração, quem comanda a tua vida é o Espírito Santo. Não é isso que a gente costuma dizer? Quem vai fazer eu mudar, tanto no meu comportamento, nas minhas vestimentas, no meu proceder, vai ser quem? O Espírito Santo. Não vai ser os homens. Então, amados, olha só. O espelho de servir são os israelitas. E qual tem sido o nosso espelho atualmente? São os irmãos da igreja A, da igreja B, da igreja C. São deles que eu estou puxando as minhas fontes de inspiração para abrir a minha igreja? Cuidado, irmãos.
Então, amados irmãos, se eu quero servir a Deus de verdade, vá na fonte. Agora você não tem, é como o Jeremias falou, não tem ninguém aqui que possa dizer, mas quem vai trazer essa fonte para mim? Não foi o que Jeremias falou? Quem é que vai lá em cima, pegar tudo isso aí, né, e trazer aqui até mim? Ou na mais profunda? Não tenho nada. Eu acredito que cada um dos irmãos tem uma Bíblia dessa em casa. Se não consegue ler, segunda-feira tem ensinamento. Segunda-feira tem ensinamento. Então, amados irmãos, se eu quero fazer alguma coisa diferente para Deus nessa terra, eu não posso mais fazer reformas. Eu tenho que restaurar o que é santo do Senhor. Restaurar a minha casa, restaurar a minha família, restaurar o meu emprego, restaurar tudo que Deus... Quando Deus me fez fazer aquela oração mais cedo sobre as crianças, foi aquele processo. Ninguém se preocupou conosco. Com muitos, vamos dizer, eu coloco a minha vida. Eu não via nenhum ser humano adulto se preocupar tanto com a minha vida quanto eu me preocupo com a minha filha. Mas estou aqui. Mas agora eu me preocupo muito com a minha filha e faço muito mais do que... Uma abelha, mata ela. Tô brincando, né? Não faço apenas no mundo físico. Se fosse depender de mim só no mundo físico, eu não daria hoje o que a minha filha tem. Porque, como os irmãos sabem, nós vivemos da obra. Não é isso? Então, Senhor, estou aqui. Minha família está lá. Eu estou bem. Eu posso comer um ovo com eu tinha comido essa semana. Essa semana só de descanso para mim, né? Não tem, é só ovo com arroz. Tô ficando até magrinho. Uma dieta ótima essa. Quem quiser, não é nem mudar a dieta, ele está na prova, tá? Não é mudar a dieta, não é mudar o cardápio, ele está na prova. Então, a minha filha não dou somente o físico, não dou somente o material, não dou somente uma comida melhor, uma roupa melhor. Palavra, instrução e oração. Se hoje eu estou aqui, eu posso dar para ela o que hoje Deus ainda não me proporcionou financeiramente dar para ela, mas hoje eu estou alimentando, fazendo um alicerce para ela, para minha família. Estou fazendo um alicerce para eles, porque eu estou aqui o quê? Jesus fez um alicerce para a sua igreja. Jesus tinha esposa, tinha filho, Jesus não tinha nada. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas nesses momentos, você via Jesus orando por quem? Pela igreja. Você via Jesus pagando o preço pela igreja. Você via Jesus se sacrificando pela igreja. Mas a igreja estava lá e parecia que a igreja não queria nada com Cristo. Eles estavam seguindo Jesus por seguir, amados. Mas Jesus estava jogando o alicerce da igreja. Tanto é que você vai ver essa realidade na vida de Pedro, não é isso? E dos discípulos. Quando Pedro disse assim mesmo, quando Pedro estava andando, estava tudo ótimo, né? Estava tudo maravilhoso, a caminhada de Pedro, Jesus, fazendo milagre, os irmãos abençoando, mandando mantimento para o grupo dos missionários, né? Não faltava nada, porque Jesus estava naquele auge do ministério dele maravilhoso, de fazer milagre, as pessoas ficarem comovidas, e levantavam mulheres viúvas, levantavam famílias e abençoavam o ministério de Jesus financeiramente. Nessa hora estava tudo ótimo, Pedro falou, jamais te negarei, Senhor. Agora começou a apertar o negócio. Começa a apertar as coisas pro lado de Pedro. De todo mundo. Foi o que eles fizeram? Pedro não negou nenhuma vez. Quantas vezes ele negou? 3. E ele falou uma vez só. Jamais te negarei, Senhor. Falou uma vez mais, não vou mudar. Deus me chamou para essa obra, não vou mudar, não vou fazer, porque eu vou ouvir a voz de Deus. Ok, meu, tá tudo ótimo com a tua vida? Tá, Senhor, muito obrigado. Tá bom. Mas tudo aconteceu para um propósito. Tudo que acontece na tua vida é para um propósito. Até o momento que você nega, até o momento que você mente para o Senhor. Até aquele momento que Deus disse assim, eu estou contando contigo, meu filho. Posso contar com você? O Senhor falou, pode, Senhor. É que nem eu falei, por exemplo, posso contar que a igreja falou o quê?
Pode, tem certeza? Né? Uma hora que o Senhor vai... Mas não esqueça do que eu falei, né? Abraão paga o preço, mas Isaac vive daquilo que Abraão, mantém aquilo que Abraão recebeu do Senhor. Então possamos dizer para os irmãos, amados, nós, cada um de nós, que Deus nos chamou, não está longe a palavra, não está longe a instrução, não está distante de mim nem de você. Então hoje você pode pegar a Bíblia num intervalo de meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, leia, nem que se for um capítulo só, leia. E medite nele. Não precisa você ler um livro de uma vez, não. Leia apenas um capítulo e medite nele. Que o Espírito de Deus vai começar a fazer a reforma primeiro aonde? Interna. Lembra que eu falei da minha filha? Do que eu vivi? O que eu vivi e não tinha quem me desse que hoje que Deus me proporcionou dar para os meus filhos, que são no sentido de alicerce. Não foi esse alicerce que Jesus lançou na igreja? Depois que Jesus saiu, era para a igreja acabar, não era para a igreja terminar? A igreja acabou? Quem é a igreja hoje? Há mais ou menos quantos anos Jesus fez isso? Quantos anos atrás ele fez isso? E hoje ainda está de pé a igreja. Olha o que você lança, amado. Não importa o tempo, mas o que você lança vai ficar perpetuar para a eternidade. Aleluia. Só não desista, só não retroceda agora. Só não mude o propósito. E se está fazendo reforma, procure fazer agora uma restauração. Se eu estava tentando fazer uma reforma e servir a Deus de qualquer jeito, como eu olhei na igreja, é assim que serve lá. Naquela igreja serve Deus assim. Espera aí, irmão. Eu não estou... Eu me via, qualquer igreja serve a Deus. Agora você está aprendendo que qualquer igreja não serve a Deus. Qualquer lugar falam de Deus, mas não serve a Deus como deveria. Porque fazem o quê? Reformas. Não fazem restauração. Então você tem que pegar e fazer primeiro a reforma dentro de você. A reforma ela não precisa necessariamente acontecer dentro da igreja, na sua vida. Você vai ver que Paulo, a reforma que aconteceu na vida dele não foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja a reforma de Paulo? Não. Estava indo para o caminho de Damasco, caiu no cavalo, entrou, ficou numa casa 3 dias e 3 noites. Foi o suficiente para que Deus pudesse quebrar o vaso. Aí o Senhor foi restaurado. Como eu criei, não como o mundo te criou. Porque muitos de nós estamos como o mundo nos criou. O mundo que tem nos criado. E nós andamos por caminhos tortuosos, terríveis. Porque foi o mundo que nos criou. Aí quando o Senhor vem, Ele quebra tudo e diz, agora eu vou restaurar o que eu criei lá no princípio. Restaurar a imagem e semelhança de Deus. Então, amados irmãos, vou colocar alguns pontos aqui, né? Porque senão a gente vai ficar só nesse... Esse foi o sacrifício, né? Qual é o papel do servo? Anotemos algumas coisas. Qual é o papel do servo? Fazer apenas o que seu Senhor lhe pede? O sacrifício, só para entrar nesse ponto, eu volto a colocar a questão do espelho de servir os israelitas, correto? Então eles são merecedores de tudo isso, não são corretos? São, sim ou não, segundo a Bíblia? Sim. E quem somos nós, então? Merecedor do quê? Porque foi a nação que Deus escolheu para representar o céu nessa terra, foram os israelitas. E outras nações já existiam, amado. Não foi, Deus não criou uma outra nação não para fazer. Não, já existiam. Dentre todas as outras, Deus escolheu Israel para apresentar. Então, se eu não pegar o espelho, não for o espelho de servir a Deus na minha vida, se eu for pegar a igreja A, a igreja B daqui, do Brasil, eu vou me quebrar todo. Então a igreja logo vai quebrar. Quebrar no sentido espiritual. Pode ser que ela não quebre no sentido material, mas ela vai quebrar no sentido espiritual. Salvação não vai mais haver ali.
Porque hoje você vê várias igrejas que começaram muitos anos atrás, no sentido material, estão de pé. Mas no sentido espiritual, acabaram. E a igreja evangélica não está longe disso não, amados. As igrejas evangélicas não estão longe desse processo de quebrar espiritualmente e perder a salvação. E Deus tem que levantar um outro povinho, pequenininho. Então, se eles são os precursores, os primeiros, quem somos nós? Jesus veio a essa terra com o intuito de mostrar o amor do Pai pela humanidade. Eu não tinha valor nenhum, mas Ele mostrou que para Deus eu tinha. Para Deus você tem valor. Porque você não foi trocado por uma barra de ouro. Deus, Ele não tem todo o poder nas suas mãos. Ele não poderia simplesmente, da onde Ele está, declamar que você falasse algumas palavras e de repente, pela fé, só pela fé, você fosse restaurado, sem precisar Jesus morrer? Não poderia ser isso? Ele não tem o poder para fazer isso? Tem, mas Ele não fez isso. Então Ele desce do seu trono, se desfaz de tudo que Ele tem, vem como um ser humano, mostra o amor do Deus vivo por nós, pelas outras nações que não tinham valor nenhum. Isso aí, vocês têm valor. O mundo que ensinou que vocês não têm valor. Eu escolhi uma nação para mostrar o amor de Deus para vocês. Só que dentro dessa, eu nasci nessa nação, mas isso não significa que vocês não têm valor. A palavra foi dada para eles. Os profetas vieram deles. Os juízes vieram deles. Tudo veio deles. Até o Filho de Deus nasceu com eles. Então o Senhor Jesus falou assim mesmo, não é porque aconteceu tudo isso com ele que vocês não têm valor, não. Vou mostrar o valor que vocês têm. Não morreu ninguém por eles. Mas por vocês, morreu o Filho de Deus. Por Israel não morreu ninguém. Mas aí, como Deus estava dizendo, Israel também, apesar de ser filho, se desviou um pouquinho, até por eles. Olha o amor de Deus. Pega quem é de casa e quem não é de casa. Aí você entra como servo do Senhor, você dobra o seu joelho. E você passa por esse processo de Lucas 17, 9, diz, porventura, dá graça ao tal servo, porque faz o que lhe foi mandado? Creio que não. O 10, assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devemos fazer. Só acostumando trazer para alguns ensinamentos, algumas ministrações, que eles dizem assim mesmo, meus irmãos, vocês que estão sentados, vocês que são servos do Senhor, vocês que são obreiros da casa do Senhor, o pastor pede para você trazer um copo com água, você vai lá e traz e coloca, aí você diz assim mesmo, fez o que o pastor falou. Então você tem que olhar para aquele copo de água que você trouxe e dizer, eu sou servo inútil. Eu não deveria fazer só isso. Tem tantas outras coisas que eu deveria estar fazendo na casa de Deus e não faço. E eu só fiz o que Ele me pediu. Tem tantas outras coisas que eu poderia estar fazendo hoje para a casa do Senhor, para que o ministério pudesse crescer e eu não faço. E só faço o que me pedem. O que me pedem eu não faço. Então quando você vier, se alguém te pedir para você pregar e você só fizer a administração, quando você sair daqui, você tem que sair com esse pensamento, eu sou servo inútil. Só faço o que me pedem. E olha que eu sei que a casa de Deus precisa. E eu não faço nada. Aí o Senhor pode... O que o Senhor fala de servo inútil? Se você é inútil, você não serve. Para mim, você não serve. Porque servos eu posso trocar por outro à vontade. Olha. Servos, não deu certo, tira esse, manda para lá, me manda outro servo. Agora, quando o servo faz o que o seu Senhor pede e observa tudo dentro da casa que há necessidade de se fazer para que a casa possa estar agradável ao seu Senhor, ele não é servo mais, amados. A Bíblia diz que ele se torna o quê? Filho de Deus. Olha só. Um pouquinho que você faz a mais do que você é pedido para você, se você começar a fazer um pouquinho a mais. Não, me pediu para mim hoje na segunda, mas eu vou na segunda e vou na terça.
Por quê? Porque eu não quero ser servo. Eu quero ser o quê? Servo recebe a recompensa no final do mês. E o que é que o filho recebe? Herança. Vai só receber a tua bênção? Ah, Senhor, eu estou precisando dessa casa, precisando desse emprego, precisando disso. Tá lá, meu servo, faça isso que eu vou te dar. No final do mês, teu salário está lá. Tu faz, o teu Senhor vai te servir. Falta alguma coisa para os servos? Não falta nada. O próprio filho pródigo disse assim, até os servos comem coisas boas. Não foi isso que o filho pródigo falou? Na casa do meu pai, até os servos comem comida boa. Amados, por isso que o tema da ministração é o valor investido na fé. O valor investido na fé. Então, qual é o valor de um gentil? O valor do gentil está... Olha só, qual é o valor do gentil? Quem são os gentios? Éramos nós, correto? Então, está nesse ponto aqui. Ó. O valor do gentil está em reconhecer o favor de Deus em sua vida e praticar sua justiça, suas palavras e fugir do pecado. O valor de um céu, o valor do gentil está em reconhecer o favor de Deus na sua vida. Porque nós não valíamos nada. Não foi isso que nós aprendemos agora há pouco? Já sabíamos disso. Nós não valíamos nada. O Senhor enviou o seu Filho para mostrar que a gente vale alguma coisa. E depois disso, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Mas isso não é, como eu disse para os irmãos, amados, não é o fato de Jesus ter descido de lá e morrer que significa que você já está salvo. Não. O Senhor, lá em João 3,16, Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Ele diz, mas aqueles que não crer vão perecer. Então aqueles que creem seriam o quê? Filho de Deus. E os que não creem são filho do... Acreditar é só ouvir? Sim ou não? O justo viverá pelo quê? Pela fé. E a fé é a forma, o justo andará pela fé. A fé é aqui, ó. Você tem que restaurar essa fé novamente no seu coração. Andará pela fé. O justo não é a fé, não é aquilo que você ouve. Ah, eu acreditei, aconteceu um milagre. Não é isso que Jesus está falando. Porque senão, sabe qual é a fé? Se você ouvir as instruções, você ouve as instruções, Deuteronômio 28, não fala isso? Se todavia as instruções que eu passo para vocês no dia de hoje, se vocês ouvirem atentamente, isso significa que vocês ouviram e fizeram o quê? Acreditarem. Isso é fé, acreditar no que está sendo falado pela palavra do Senhor. Agora, se vocês andarem nela, bem-aventurados serão cada um de vocês. Isso é fé. É você ouvir e praticar o que você... Porque você só faz aquilo que você acredita. Se você não faz, você não acredita. É bom ouvir. Né? Se Jesus te pede para você ser justo em uma área da tua vida e você não faz, você só ouve, você não acredita. E você não é justo porque você não anda pela fé. Você não pratica aquilo que a Bíblia está te ensinando. Então, amados irmãos, para essa palavra, para que nós possamos entender, o que Deus está falando para nós, chega de fazer reformas. Chega de fazer reformas. Deixa que Lutero já fez a reforma lá que todo mundo diz. Né? Começou lá, né? Já fez. Faça agora a restauração. Faça você. Comece a fazer a restauração na sua vida. Não pinte, não faça uma reforma, porque a reforma, como já foi dito, reforma eu faço do meu jeito, como eu quero. Eu pinto o meu quarto do jeito que eu achar melhor, não é isso? Coloco ali, se eu tiver dinheiro, eu vou numa loja comprar uma cama que é melhor. Mas quando eu faço restauração, primeiro eu olho no quarto, como era o quarto antigamente. E eu vou ter que fazer tudo detalhado, não posso mudar nada. Não posso mudar nada do que a Bíblia me diz para que eu possa servir a Deus, como deve servir. Então é assim, amados. Muitas igrejas estão fazendo reformas nos seus espaços físicos e nos seus espaços em conjunto, mas não estão mais fazendo restauração da palavra do Senhor. Muitos estão falando o que entendem, o que pensam, o que acham. Muitos estão fazendo do jeito que estão... Não é uma crítica com relação a templo físico, não, amados.
Nós aprendemos aqui que não é como o pensamento de Nicodemos, não é isso? Não importa se você está fazendo no relento ou se você está fazendo dentro de um espaço maravilhoso. Mas se você estiver fazendo a restauração, é o que mais importa. Aleluia, Jesus. O teu Senhor Jesus cansou de pregar no relento e dormir no relento. E ele veio para trazer uma restauração do que já existia. Todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. Não tem mudança nenhuma. Então, amados irmãos, nesta noite, com essa palavra que o Senhor nos traz, nós possamos sair daqui com esse pensamento agora. Não é em todo lugar e não é todo mundo que é filho de Deus. Pode até falar de Deus, mas não tem Deus. Pode até pregar a palavra, pode até cantar bonito. Então você tem que parar de dizer agora, né? Deus está em todos os lugares. Deus estará em todos os lugares quando Ele diz a si mesmo, com o sentido individual. Para aqueles que são fiel e andam na sua palavra. Aonde pôres a planta dos teus pés, lá eu estarei com você. É totalmente diferente, não é? Para aqueles que são fiel e andam na palavra do Senhor, não importa para onde você for. Se você está aqui no sul, se você está no norte. Mas se você está com a restauração da palavra dentro de você, pode ser um lugar maravilhoso, pode ser o pior lugar que tem. Mas se Deus está com você, está tudo bem. Aleluia. Pode ser o lugar mais difícil de se conviver, com pessoas difíceis de se lidar. Mas se você está com a restauração da palavra do Senhor dentro do teu coração, pode ter certeza que Deus estará com você. E aquele lugar ele não vai te consumir, porque as trevas não consomem a luz. É a luz que consome as trevas. Então entenda, o que Deus está querendo na tua vida é restauração e não é forma. Não é como nós queremos, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. É como está na palavra do Senhor. Aleluia. Aí você vai alcançar o que Ele tem tanto prometido. Salvação. E recompensa no céu e ainda aqui nessa terra. Amém, amados irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por estar conosco aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos deu, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, Senhor. Pois a Tua palavra mesmo diz, Espírito Santo de Deus, aonde há 2 a 3 reunidos naquele lugar, buscando a Tua palavra, estando diante da Tua presença, o Senhor está naquele ambiente, o Senhor está transformando, o Senhor está restaurando a fé, restaurando, Senhor, a intimidade, restaurando o casamento, restaurando vida, restaurando o laço de amizade, restaurando o Espírito Santo de Deus, a jornada, a caminhada, restaurando o templo, restaurando a casa, restaurando a vida dos filhos, restaurando o Espírito Santo de Deus, o laço de amizade, a salvação, o que o Senhor prometeu para nós. Pai da eternidade, Deus de maravilha. Cada um dos teus filhos que chegaram nesta noite vão debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, estão com o Senhor. Coloca os seus anjos ao seu redor para proteger, guardar, limpar, livrar de todas as armadilhas do adversário. Oh Espírito Santo de Deus, à medida que essa palavra vai vivendo na vida de cada um dos teus filhos, tu vai restaurando aquilo que, Senhor, ficou perdido por muitos dias, por muitos anos. Vai restaurando, Senhor, da glória na vida de cada um dos teus filhos. Aquilo, Senhor, da glória que estava parado, mas que, meu Pai, a reforma que estava sendo feita não estava apresentando resultado, Pai. Mas que a restauração que vai ser feita a partir de hoje possa mostrar que o lugar é teu, que a casa é tua, que nós somos morada do Espírito Santo. E o Senhor reconhecerá a sua morada e virá e fará morada na tua casa.